Pessoal, bom dia, tarde, noite. Vamos ao quarto roteiro em vídeo do Laboratório de Física Geral. Hoje a gente vai estudar a determinação do coeficiente de atrito cinético usando um plano inclinado e algumas equações da cinemática, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente coloca, né, eixos coordenados aqui no plano inclinado desta maneira, né, x na rampinha do plano inclinado e y perpendicular à rampinha, a gente pode usar as equações do movimento variado para descrever o movimento de descida de um caixotinho que a gente colocar aqui, certo? Se a posição inicial e a velocidade inicial forem zero, né, a gente fala que o caixotinho, né, o objeto vai descer aqui da posição x igual a zero, da origem, né, e ele vai ser solto com velocidade inicial igual a zero, esses dois termos aqui dessa equação se anulam. Então aqui, ó, partindo da origem e do repouso, você tem que a posição x ao longo do tempo é descrita por essa equação meio de at ao quadrado, onde a é a aceleração do objeto, né? Para a gente determinar, então, o coeficiente de atrito cinético, a gente tem que determinar a relação desse coeficiente com a aceleração do bloco que vai descer a rampa, né? Se tiver um atrito maior, essa aceleração vai ser reduzida. Se tiver um atrito menor, essa aceleração vai ser um pouquinho maior, né? Para isso, a gente vai usar esse link do FET, que, como sempre, você clicando aqui nessa apresentação que você consegue acessar via PVAnet Moodle, né? Quando você clica ali, você abre o link do FET. Então tá aqui, link aberto, você vai ter essa tela mostrando as forças que atuam num caixote quando você aplica diferentes forças numa situação com atrito, né? Então você tem aqui o peso do caixote, né? Fg de força gravitacional e Fn de normal à superfície, né? São as duas forças que atuam se você não aplicar nenhuma outra força adicional. Então a gente vai agora colocar um bonequinho para aplicar uma força aqui, ó, pelo que a gente está vendo aqui, a gente está aplicando a força ali de 11,8 Newton no caixote e ele não está se movimentando. Por quê? Porque o atrito impede, né, é uma força que não é o suficiente para vencer a força de atrito estático máxima, né? Teoria lá da cinemática que nós estamos revendo. Vamos aumentando a força, vai chegar um ponto que ele vai ter força suficiente para vencer a força de atrito estático máxima, né? Você vê o FA aqui, força aplicada, e o FF, né, que seria a força de atrito, né? Que por enquanto não é o suficiente para colocar esse bloquinho, esse caixote aí em movimento. Quando eu vou aumentando essa força progressivamente, uma hora a força que eu aplico vai ser o suficiente para vencer a força de atrito estático máxima e colocar o caixote em movimento, né? Uma vez que ele entrou em movimento, vai ter sido estabelecido um atrito cinético entre as partes, né? Um atrito que acontece quando duas superfícies estão se movimentando em relação à outra, o atrito que acontece entre elas, né? Aqui eu pausei essa simulação com o caixote lá na parte de cima, no momento em que ele começa a cair, né, a descer a rampa. E por que ele está descendo a rampa? Você vai notar que a força aplicada é zero. E não é porque eu estou pausado, porque está pausado, né? Olha só, se eu despausar aqui, você nota que a força aplicada continua sendo zero. A força externa aplicada aqui, eu não estou fazendo força. Então, quais são as forças que estão atuando? A normal, ela continua atuando no caixote, mas agora ela tem esse ângulo aqui com a superfície horizontal, porque ela é sempre a perpendicular à superfície em questão, que agora passou a ser inclinada. Então, 90 graus dela com a superfície inclinada, ela está apontando para cá. A força gravitacional, essa sempre vai apontar na direção do centro da Terra. Então, é sempre para baixo, né? A força de atrito cinético, que é nosso alvo, né? Nosso interesse aqui nessa prática, ela aponta para trás, sendo que o movimento está acontecendo para frente, né? Para frente aqui que eu estou querendo dizer é aqui da direita para a esquerda, né?
enquanto a força de atrito está apontando aqui para a direita, né? Se nós nos considerarmos no eixo X que eu desenhei anteriormente, né? Então, que força está fazendo esse caixote descer? A gente vê que é a componente X da força gravitacional, correto? Então, a componente X da força gravitacional, ela atua no sentido de fazer o caixote descer e ela tem valor, você consegue ver até pelo tamanho dos vetores aqui. Se eu fizer a decomposição de forças aqui, eu vou ter um vetor da componente X da força gravitacional para cá, que ainda vai ser bem maior do que esse vetor força de atrito. Portanto, vai ter uma força resultante, ó. A simulação também coloca a força resultante, ó, ele te fala que tem uma força resultante nessa direção, que é responsável pelo movimento. Agora, vamos voltar para a nossa apresentação para a gente ver como que a gente consegue calcular essa força resultante e relacionar a aceleração que o bloquinho vai adquirir por conta dessa força aqui com o coeficiente de atrito cinético. Estamos de volta à nossa apresentação. E aí, pelo aquele desenho que a gente conseguiu ver, a componente X do peso menos a força de atrito, ela é aquela força resultante que apareceu em verde lá na nossa simulação, né? Pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. A componente X, né, relembrando lá da física 1, ou lembrando para quem ainda não viu, a decomposição da mg seno de φ. Quem tiver dúvida pode me perguntar na sala ao vivo, né? Eu faço essa decomposição lá. Mas a componente X do peso seria mg seno de φ, onde φ é o ângulo de inclinação do plano inclinado. E a força de atrito, ela vale μ cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. A normal lá naquele desenho estava sendo equilibrada pela componente y do peso, que seria mg cosseno de φ. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa decomposição, é só me falar que a gente faz na sala. Mas ela não, já adianto que ela não vai ser fundamental para a realização da prática. Vocês já vão poder pegar essa equação aqui elaborada sem precisar fazer nenhuma dedução do tipo, né? Então, simplificando as massas aqui, que é um múltiplo comum de todos os termos, a aceleração daquele bloquinho que desce o plano inclinado vale g seno φ menos μc cosseno φ, né? Onde μc é o coeficiente de atrito cinético. Portanto, aquela equação que a gente tinha, x é igual a meio de at ao quadrado, o a gente colocou aqui, ó, g seno φ menos μc cosseno φ. Nós ficamos com essa equação aqui para a gente trabalhar. Ou seja, nós podemos relacionar a distância percorrida pelo carrinho com o tempo que ele demora para percorrer tal distância ao quadrado. A relação entre x e t ao quadrado vai ser linear e o coeficiente de inclinação da reta será isso aqui tudo, né? Portanto, o que vocês vão coletar? Vocês vão fazer diferentes medidas de distância percorrida pelo carrinho. Lembra lá da prática passada da gota? Você vai ter lá nos trilhos a marcação, né? 0 a 100 milímetros, 0 a 200 milímetros, 0 a 300 milímetros, e vai marcar o tempo igualzinho você fez uma situação muito parecida com a prática anterior, que foi a da gotinha, né? A diferença é que para você obter uma relação linear, você não pode fazer o gráfico x em função do tempo. Você tem que fazer x em função do tempo ao quadrado. Então, você vai pegar os valores de tempo que você marcar no cronômetro, que você obter no cronômetro, e vai elevar eles ao quadrado também. Ok? Coletou essa tabela, o seu trabalho no laboratório terminou. Você vai ir para casa fazer o relatório e o gráfico, em que você vai interpretar esse gráfico aqui para saber quais coeficientes lá, coeficiente linear, coeficiente angular, atenção para esse negativo aqui, quem é o A da reta, quem é o B da reta. Você vai interpretar como que eu tiro o coeficiente de atrito cinético desses valores que a gente obtiver via linearização lá no Sy-Davis. Correto? Lembrando o seguinte, esse ângulo φ aqui, você vai medir ele com a ajuda de um transferidor que vem
acoplado ali no plano inclinado para você determinar e ele vai ser fixo durante a prática para você poder determinar esse MIC aqui, que é o nosso objetivo. Ok? Então, mãos à obra, já podem começar a fazer as medidas. Até mais.